eu passei por uma situação um tempo atrás que me fez tanto mal, que, tipo, eu chegava a chorar, eu chegava a passar mal mesmo, a tremer, a dar sensação de desmaio. E eu acho que eu nunca contei, assim, tintim por tintim na internet. Eu lembro que na época eu ia no Instagram, eu fazia alguns desabafos, sabe? Eu deixava ali mostrando mais ou menos o que estava acontecendo, mas eu nunca contei. E agora eu senti vontade de vir contar aqui. Lembrando que eu não vou dar nome aos bois pra não, sabe, não expor nem nada do tipo. Enfim. Esse meu canal que é de história, que é o meu canal principal, Era Uma Vez por Maria Angélica, ele já foi um canal de vlog. Quando eu comecei lá atrás, ele era um canal de vlog. Eu fiquei quase um ano tentando fazer vlog nele, só que não virava. Por quê? Gente, eu não tenho dom pra gravar vlog. Não adianta, eu falo que a pessoa tem que ter o dom pra tudo na vida. E aí, nesse tempo que eu tentava ser, né, um canal de vlog, eu pedia ajuda pra outros canais maiores. E eu não tenho vergonha de falar isso. Eu acho que a gente não tem que ter vergonha de pedir ajuda. Eu tenho que ter vergonha, por exemplo, se a pessoa falar que não pode, eu ficar ali insistindo, perturbando a pessoa, né? Isso aí é vergonha, mas eu pedi, assim, ajuda. E aí tinha uma menina que, hora ou outra, eu assisti uns vídeos dela, que assim, o canal dela era grande, tinha uns 80 mil, sei lá, inscritos, uma coisa assim, não me lembro exatamente, mas era um canal grande, só que ela quase não tinha visualização. O canal dela era grande porque ela tinha se envolvido numa treta com uma youtuber que na época era muito grande. Então o canal dela deu aquele boom, só que o pessoal não continuou acompanhando. Mesmo assim, eu segui ela no Instagram e eu pedi ajuda pra ela. Eu acho que eu mandei mensagem 2 vezes, se eu não me engano. Olha, você pode me ajudar, né, me divulgar na comunidade do seu canal e tal. Ela visualizou e não respondeu. Beleza, não tem problema, não falei mais nada, não continuei perturbando. E aí, nisso, meses foi se passando e eu conheci os canais. Na época, tinha 2 canais só que era canal grande de interpretação de história. Eu conheci esse tipo de conteúdo e eu apaixonei. Porque eu não sabia que dava pra criar conteúdo interpretando história. Gente, uma coisa que, tipo, eu já contei o porquê que eu me identifico com esse tipo de conteúdo. Porque desde criança, gostava de teatro na escola, gostava de interpretar. Então eu fiquei apaixonada e eu falei assim, gente, é o meu tipo de conteúdo, né? Vou transformar meu canal de vlog num canal de interpretação. Comecei a interpretar história. Assim que eu comecei a interpretar história, foi rapidamente eu viralizei um vídeo. E quando essa menina viu que eu tinha viralizado um vídeo, ela me viu, ela me mandou mensagem. Nossa, parabéns, você viralizou um vídeo, hein? Agora vai ser só sucesso e tal. Não fui grossa com ela, agradeci, super educada, obrigada e tal. Deus abençoe a gente, né? E tudo mais. E aí, gente, todo vídeo que eu viralizava, porque graças a Deus daí pra frente foi só sucesso, ela vinha fazer festa, me dar os parabéns, falar que eu tava virando sucesso e tal. E eu sempre, sabe, agradecendo, sendo educada com ela. Acontece que essa pessoa, já ia falando demais aqui, ela se transformou numa fã de uma hora pra outra. Tipo, do completo nada, ela se transformou numa fã. Mas uma fã, gente, sou apaixonada por você, sou apaixonada no seu trabalho. Teve uma vez que ela tava passando aqui na minha cidade, eu não me lembro exatamente pra onde ela tava indo, mas ela tava passando aqui por fora de ônibus, e quando ela tava passando aqui pela cidade, ela mandou mensagem assim pra mim, ai, eu tô passando, e eu não tô debochando não, gente, exatamente desse jeito, eu tô passando aqui pela sua cidade, eu tô tremendo, eu tô passando mal, eu tô chorando de emoção, só de saber que eu tô pelo menos passando aqui, pelo menos respirando o mesmo ar. Gente, eu juro por tudo que é mais sagrado, juro por tudo que é mais sagrado. A minha amiga Fanny, a Fanny, ela acompanhou tudo, ela sabe muito bem. E ali já me acendeu uma luzinha de alerta que não tinha nada de fã, sabe? Que eu não sei se era uma inveja ou se era um olho grande, sabe? Mas era uma coisa que já me deu aquela angústia, aquele mal-estar. E aí, nesse meio tempo, a Fanny apareceu na minha vida. E foi assim, eu não conhecia, né? Ela também era uma completa estranha. Ela viu que o meu canal de uma hora pra outra estourou e ela me mandou mensagem falando assim, nossa,
eu queria dica, porque eu também tenho vontade, sempre gostei de interpretar história, mas nunca tive coragem e tal, mas eu não sei se eu crio por causa disso e disso, porque tinha umas questões também na família dela, o que você acha? E, gente, eu fui dando dica pra ela assim, ó, completamente gratuito, sabe? Completamente gratuito. Mas dei dica pra Fanny, ajudava ela com título, com capa, ajudei ela a monetizar o canal dela, eu divulguei até ela monetizar o canal dela, sem ganhar nem um centavo, sem pedir nada em troca. E aí a gente se tornou amiga virtual, mas a gente se tornou muita amiga, que vocês sabem que a nossa amizade foi até além, né? E nesse meio tempo, essa pessoa também decidiu contar a história. Ela começou a transformar o canal dela de vlog em canal de história. Beleza, não tem problema não. Só que nisso, ela percebeu que eu divulgava a minha amiga Fanny, ela percebeu que eu ajudei ela a monetizar o canal dela, e ela começou a meio que me pedir dica, a me perguntar assim se eu divulgava o canal dela. E como já tava acontecendo essas coisas que tava, sabe, eu falei assim que eu tava divulgando a Fanny porque ela era minha amiga, né? Pra ela entender que eu não ia ficar divulgando, porque, gente, me julguem, não é a questão de ajudar. E vocês vão ver lá no final, vocês vão falar. Então não é questão de, não querer ajudar ela, cobrar, é a questão de que a menina já começou, de que a pessoa já começou com a malícia ali. Mas, voltando, aí eu falei pra ela, né, que eu fazia porque a Fanny era minha amiga e tal. Não, você cobra pra divulgar na sua comunidade? Cobro. Quanto que é? Gente, olha só pra vocês verem, o tanto que não era nem meu trabalho. Se não me engano, eu não sei se foi 30 ou 50 reais que ela me pagou pra eu poder compartilhar um vídeo dela na comunidade. Só que eu, burra demais, ela começou a falar que queria dicas, por que meus vídeos viralizavam e o dela não. Dei algumas dicas pra ela. Além disso, compartilhei ela outra vez na minha comunidade sem cobrar. E daí pra frente, o que aconteceu? A menina começou a copiar tudo. Gente, exatamente tudo que eu fazia no meu canal, ela começou a copiar no canal dela. E era uma questão que, quando ou eu via no canal dela, ou a Fanny mandava assim pra mim, amiga, olha aqui, de novo. Gente, eu juro pra vocês, pelo que é mais sagrado, eu começava a tremer, eu começava a me dar falta de ar, parecia que eu ia desmaiar, uma coisa assim que, sabe, muito louca. Tanto que chegou a ponto do meu marido falar assim que não queria mais que eu ficasse falando dela, sabe? Que eu e a Fanny ficasse conversando sobre isso, porque ele via o quanto me fazia mal. E aí, na época, eu meio que fazia de tudo pra viralizar os meus vídeos. Teve uma época que eu usava umas maquiagens muito louconas, super coloridas, sabe? Pra poder chamar a atenção nos vídeos. Pois se ela tava fazendo, tentando fazer igual. Olha pra vocês verem as pequenas besteiras. E aí teve uma época que eu achei aqueles cílios magnéticos, tinha acabado de sair. Comprei pra ficar colocando em todo vídeo. Ela me perguntou o que era, eu falei, ela comprou e usou também. Teve uma época que eu tava usando lente, coloquei lente pra poder chamar a atenção. Eu acho que ela não comprou lente, eu acho que ela usou filtro, uma coisa assim, gente, mas sabe, tudo que você faz, a pessoa faz, e toda vez que eu e a Fanny conversava, eu chegava a passar mal. E outra coisa, eu tenho print no meu drive, porque eu pensava assim, gente, algum dia eu vou querer expor, e se acontecer de vir a público quem que é a pessoa e falar, não, você tá mentindo e tal, eu quero ter todas as provas. E eu não tô tentando causar polêmica, brigar, porque senão eu simplesmente falava o nome da pessoa. Mas eu tenho print de áudio dela me mandando, que era super minha fã, tem tudo salvo no meu drive. Tem print de coisas que ela fazia exatamente igual, sabe? Tirei print do meu, tirei print do dela, salvei como se fosse um dossiê. Eu tenho salvo desse trajeto no meu drive, gente. Tudo eu printei e salvei. E aí, não é print do áudio, né? Eu gravei a câmera, gravação de tela, deixei os áudios passar e guardei. E também vários prints do que eu achava ser importante, né? Provando que ela realmente estava me copiando. E nesse meio tempo, ela já não falava comigo mais não. Assim, que era minha fã e tal, porque aí os vídeos dela começou a viralizar. Aí ela já não me mandava mensagem mais, já não era minhas fãs, ela só comentava os meus vídeos. E aí, eu
eu e a minha amiga Fanny, a gente sempre conversava, né? Olha, ela fez de novo e tal. E aí eu passava mal. Daí a pouco, ela começou a copiar as minhas capas dos meus vídeos. Porque pra quem conta história, sabe o tanto que é importante, gente, fazer uma capa de modo que chame a atenção pra poder viralizar. Ela fazia exatamente igual. Tanto que teve seguidores meus do meu canal, inscritos, que me mandava no Instagram. Eu acho que vai ter gente que me mandou, que vai assistir esse vídeo aqui, vai falar assim, eu sei quem é ela. Por favor, nem escreve nome, por favor. Que me mandava, Angélica, as capas tá igualzinha a sua, as capas tá igualzinha a sua, e me mandava, gente, exatamente igual. E eu, sabe, só passava mal aqui, chorava, tremia, mas nunca mandava nada pra ela. E aí, quando foi um dia, o meu primeiro vídeo que viralizou, que tipo, viralizou mesmo, sabe? Ele deu quase 2 milhões de visualização. O título dele era Meu Padrasto, sei lá o quê. E eu meio que dei uma sensualizada na capa pra poder mesmo ficar chamativa e viralizar. É uma coisa que eu não faria hoje, gente, mas eu queria crescer o meu canal, sabe? Tanto que com o tempo eu dei uma parada com essas apelações aí. Que foi uma capa, assim, ó, eu tava com uma blusa verde, decotada, com um buraquinho aqui, cabelinho solto, uma foto de uma cama atrás, e aí eu segurei uma caneta na mão, assim, ó, desse jeito aqui, e fiz assim, ó, na capa. Gente, ela fez uma capa exatamente igual, uma blusa igual à minha. Eu não sei como que ela arrumou, se ela comprou, o que que ela fez, uma blusa igual à minha, com a caneta, a capa, tudo exatamente igual, gente, a foto igual. Nossa, quando eu vi aquilo, eu comecei a tremer, eu comecei a chorar, eu comecei a passar mal, e sabe, eu não acredito, e meu marido brigava, para de olhar essa mulher, só que, gente, os meus inscritos me mandavam, me marcavam, então, tipo, não tinha como eu simplesmente ignorar, sabe? Aí, não bastasse isso, né, que já era pouco, ainda era pouco, não era muito ainda, um dia, porque assim, eu sempre deixei claro no meu canal que a maioria das histórias são histórias que eu recebo de inscritos, só que também tem histórias que eu escrevo, né, que são fictícias, que eu gosto de escrever, sempre deixei isso claro. Quando foi um dia, eu contei uma história no meu canal e, tipo, viralizou também. E aí, ela assistiu. Por que que eu sei que ela assistiu? Porque ela comentou nessa história. Passou uns dias, um monte de gente me marcando no canal dela, me mandando mensagem. Por quê? Ela simplesmente contou a minha história. Ela pegou a minha história no meu canal, decorou e contou no canal dela. E tipo assim, não tinha como alguém ter mandado pra ela do jeito que ela quis dizer, porque foi uma história que eu escrevi. Você entendeu? Aí o pessoal começou a me mandar e começou a falar lá nos comentários do vídeo dela. Você tá copiando a Maria Angélica, essa história do canal dela e tal e tal. Um monte de gente ia falar, tanto que ela apagou o vídeo, sabe? De tanto povo falar. E aí depois disso, ela foi lá, ela fez um desabafo na comunidade dela lá do YouTube, falando assim que só porque ela era um canal menor, porque eu já tinha passado o canal dela, o pessoal julgava ela de errada, mas nesse nicho, os inscritos mandavam a mesma história para um monte de canal, sendo que, como eu falei para vocês, a história eu que tinha escrito, sabe? E outra coisa, mesmo que eu não tivesse escrito, que fosse uma história de uma seguidora, ela viu primeiro no meu canal. Então, como que vendo primeiro no meu canal, ela ia novamente contar no canal dela? Porque, tipo assim, eu e a Fanny, quando a gente ia gravar as histórias, a gente, por exemplo, eu gravo, né? Aí eu deixava não listado para as pessoas não ver e eu mandava para ela e eu falava assim, amigo, você já recebeu essa história? Não, então se receber, não grava porque eu tô soltando ela agora. Vocês conseguem entender? Agora, como que ela viu a história no meu canal, mesmo assim ainda contou no canal dela? Ela não recebeu a história, gente, ela copiou do meu canal. E ela só não fez isso mais porque os meus inscritos foi em peso reclamar, né? Porque pelo fato de eu já ter divulgado ela, tinha vários inscritos do meu canal que assistiam as histórias dela também. E aí, depois disso, eu falei assim, não, chega, tá me fazendo muito mal, porque, gente, me desestabilizava de uma maneira de eu não conseguir fazer mais nada, de eu passar mal, sentir mal mesmo. Falei, eu não quero isso mais. Bloqueei ela de tudo, bloqueei do meu Instagram, bloqueei do meu YouTube, bloqueei de tudo quanto é rede social. Eu sei que ela poderia
como continuou um tempo, porque depois eu soube, me stalkeando por um perfil fake, alguma coisa assim. Mas o que eu queria bloqueando era o quê? Que eu não visse o que ela postasse mais, né? Que as pessoas não pudessem me marcar lá, porque pra não ficar daquele jeito, pra eu conseguir seguir, né? Conseguir trabalhar normal. Porque, gente, isso faz mais mal pra pessoa, né? E assim, eu deixei pra lá, né? Eu fui, não procurei mais, não quis saber mais, né? E eu falava pra Fanny, falava assim, amiga, se você vê qualquer coisa, não me fala, porque realmente você vê o tanto que me faz mal. E ficou pra trás. Mas é isso, só mais um acontecimento da minha vida que eu quis dividir aqui na videochamada com vocês. Mais uma vez, muito, muito obrigada por tudo, por você estar acompanhando aqui, comentando, muito obrigada. E não perca os próximos, né? Não perca a cena dos próximos capítulos aqui da minha vida. Beijão, tchau!